Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje um episódio muito, mas muito especial. Hoje estamos comemorando o nosso 100º episódio. Isso mesmo, 100 episódios. Começamos aí a nossa temporada de 2025, a terceira temporada aqui do nosso podcast. E desde já agradecer a todo mundo que já está inscrito, a você que é nosso parceiro, nosso patrocinador, para você também que está sempre assistindo a gente por aqui, acompanhando, né, os nossos episódios nas segundas-feiras. Muito obrigado de coração, que Deus abençoe todos vocês e que nós possamos continuar nesse ano de 2025, proporcionando aí noites especiais nas segundas, às vezes nas quintas, trazendo sempre um conteúdo de qualidade para você que está acompanhando a gente, que vai acompanhar ao vivo e para você depois que vai estar maratonando durante a semana, tá bom? Antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, que é muito especial, agradecer aqui os nossos patrocinadores Master, que estão junto com a gente aqui no Ar com Hamilton Trevisan, agradecer o Colégio Invictus. Você sabe que o ano já começou e nada melhor do que você garantir aí, com certeza, uma bolsa de estudos ou principalmente matricular o seu filho no colégio de qualidade. E o Invictus em 2025 está com a geração Invictus. O mais bacana de tudo isso é que você vai ter um monte de coisa bacana, novidades para o seu filho aprender com qualidade total, tá? Faça já a sua matrícula no Colégio Invictus, QR Code aqui na tela para você entrar em contato. Para você que quer aprender a vender no Mercado Livre e ganhar com isso, procure o Mercado Mestre. Você vai fazer uma mentoria com o Lucas Zago e você vai começar a ganhar dinheiro vendendo com qualidade e honestamente, principalmente aí com produtos do Mercado Livre, tá? Só você clicar no QR Code, você vai ser direcionado também e você vai fazer parte das mentorias do Mercado Mestre, juntamente com o Lucas Zago. Cara, o ano passado foi um sucesso total e ele teve aqui, inclusive, bater um papo com a gente e com certeza você pode levar a sua empresa, o seu negócio para o Mercado Livre com as dicas e principalmente com o trabalho do Mercado Mestre, tá? Agradecer também aqui ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Fernandão tem tudo para o seu comércio, para sua empresa, para você que vai fazer sua festa, o seu aniversário. O Fernandão tem qualidade absoluta também nas bebidas e as melhores marcas, tá? @Fernandão Bebidas no Instagram, QR Code na tela e você pode ir direto no site também, loja.fernandãobebidas.com.br. Agradecer também a Montana Automóveis, para você que está a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo, entrar, né, nesse comecinho de 2025 com um novo carro, participe aí com a Montana. A Montana tem as melhores taxas, os melhores veículos, uma qualidade absoluta, um tratamento sensacional, um pós-venda que dispensa comentários, tá? QR Code na tela também. E pra gente fechar, falar aqui da T-Flow, que é a marca que veste os artistas, junto com a gente aqui no Noar. Mandar um abraço ao Luan, pra você que tá a fim de ter uma roupa com qualidade, a coleção verão tá demais na T-Flow do Iguatemi e também você vai participar do Sanso Estúdio. Sanso Estúdio Automotivo para deixar o seu carro muito bem cuidado, aquele jeito diferente, né, de poder cuidar do seu carro com qualidade absoluta. Durante o episódio a gente vai falando mais dos nossos parceiros e dos nossos patrocinadores. Hoje é um dia muito especial porque hoje é dia 6 de janeiro. Hoje a gente comemora também o dia de Santos Reis, então eu estou muito feliz por aqui, né? A gente sempre fala lá em Paulo de Faria, nas chegadas de reis, nas folias de reis, a gente falava muito Viva Santos Reis, então que hoje seja um dia muito abençoado, porque nós temos a presença de uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande, uma admiração, e nada melhor do que completar 100 episódios, começar a nossa terceira temporada, recebendo a presença e a bênção aqui do padre Leandro Bernardi. Seja bem-vindo, padre. Obrigado, Hamilton. Boa noite. E digo para você que é recíproco, né? Admiração, respeito.
Admiração pelo teu trabalho aí, que Deus continue abençoando, conservando este trabalho tão importante, né, nos meios de comunicação. Obrigado, padre. E esse é o 100º, né? 100º episódio. Poxa vida, que maravilha. Me sinto honrado, né? Não, e assim, é uma história até meio engraçada, porque quando chegou no finalzinho do ano, a gente já queria fazer o ano passado, o episódio 100. E aí a gente tava meio assim, poxa, será que a gente termina o ano fazendo aqui o episódio 100? Quem que nós vamos chamar? E já tava mais ou menos organizado. Só que eu falei, cara, final de ano, não vai dar uma audiência bacana, vamos dar uma esperada. Aí esperou a primeira semana do ano, eu falei, não, vamos começar dia 13. Aí eu falei assim, não, nada melhor do que começar já no dia 6, dia de Santos Reis. Falei, será que o padre está disponível? E já mandei, na hora ele já trocou uma ideia e, pô, foi muito legal. Então, muito obrigado. Sua presença aqui hoje é muito importante. Eu já começo falando aqui, só para você ter uma ideia, eu não sei se eu vou dar conta de falar tudo aqui, né? Mas o padre é mestre em Direito Canônico, pós-graduado em Teologia e Ciências patrísticas, é isso? Patrísticas. Também é graduado em teologia, já falei aqui, bacharel em teologia e filosofia, capelão hospitalar aí da diocese aqui de São José do Rio Preto, juiz auditor do Tribunal Eclesiástico interdiocesano e também sacerdote de rito latino e birritual para o rito maronita. Muito bem. Aqui vai dar umas travadas, que é de lei, né? Mas a gente já vai faz parte. organizando. Ô padre, a gente já teve a oportunidade de bater um papo, né, num outro projeto que eu tive, e para a gente começar, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, né? Como foi que o senhor chegou até ser um padre, né? Se já era alguma coisa que o senhor já pensava na infância, a família muito religiosa. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Pois é. E corintiano também. E corintiano, eu ia falar daqui a pouco. Essa é a maior qualidade, tô brincando. A maior qualidade que tu pode ter. Isso é importante também. Muito, muito. Porque não é que sempre eu fui corintiano. Na verdade, eu assumi o Corinthians, mas eu comecei... Porque, na verdade, eu não tinha muito, assim, esse negócio de time de futebol. Sim. Mas tinha um rapaz lá na minha sala... Eu lembro que eu tava, acho que na 4ª série, faz tempo pra caramba, nossa. Tava na 4ª série. Daí o rapaz, ele ia todo dia com a camiseta do São Paulo. Com a camisa do São Paulo. E assim, eu admirava, sabe? Poxa, o rapaz é torcedor mesmo, fanático do São Paulo. Daí eu comecei a querer torcer pro São Paulo. Mas daí tinha uma molecada lá no bairro. E o pessoal era corintiano. E como eu brincava com o pessoal lá, e o pessoal me envolveu, e eu lembro que era 1993. Vixe, foi Você lembra do porco lá, que teve a imitação do Viola, né? Do Viola. Meu Deus do céu. Foi final do Campeonato Paulista de 93. O Corinthians tinha ganhado de 1-0 do Palmeiras. Daí foi o segundo jogo. E eu tava empolgado. Eu lembro que a gente até fez um porco, assim, de jornal, de caixa. A gente comprou umas bombas, colocamos dentro do porco, rapaz, pra poder no final do jogo, né? Não, o Corinthians vai ser campeão. Ganhamos o primeiro jogo, vamos ser campeão. O Corinthians perdeu de 4. Foi triste aquele dia. Foi triste. Foi triste porque... Eu lembro que a gente tava na praça lá em Paulo de Faria, todo mundo chorou, porque a gente achava que ia ganhar também. Não, foi terrível. Mas desde então aí eu fui nessa empolgação e comecei a ser corintiano e nunca mais deixei, né? Quem é corintiano não deixa. E como foi que surgiu a fase de padre na vida do senhor? O senhor já tinha esse sonho de infância? O senhor pensava em ser padre? A família do senhor? Na verdade, eu nunca pensei em ser padre. Nunca assim, antes de começar a ter o discernimento ali para a vida sacerdotal. Antes disso, não. Tem padres, assim, que eles foram coroinhas, brincavam de missa, né? Porque na infância tem essa questão de brincar de missinha, né? Como se fala, né? Missinha. Mas eu nunca fui coroinha e também não brincava de missa. Na verdade, eu fui ter o discernimento mesmo do chamado de Deus, que é o chamado de Deus, como diz o profeta Jeremias ali, o livro de Jeremias, diz assim, que é desde o ventre da mãe que Deus chama.
né? Jeremias ele teve o chamado para ser profeta das nações desde o seio da sua mãe, desde o ventre materno. Porque é realmente algo anterior, não é? Porque Deus... Não é um determinismo, tá, Milton? Não é uma questão de determinismo. Sim, sim. A gente não pode determinar. Mas existe uma mística. Existe uma espiritualidade nisso. Mas foi com 18 anos que eu comecei a discernir o chamado para o sacerdócio. Que a princípio, para mim, era uma coisa terrível. Para mim, assim, no começo era... Ô, padre, se caso eu me lembro, não sei bem, mas o senhor era meio que um roqueiro na época. Eu era. Eu não era de tocar. Sim. Mas eu era de escutar, de frequentar os lugares, assim, os eventos, assim, os shows. De ouvir as bandas. De ouvir, eu gostava muito de metal pesado, né? Tipo, eu comecei, assim, eu sempre fui muito eclético musicalmente, Sim. né? Mas eu lembro que eu gostava muito de new metal. Gostava muito de nu metal. Nu metal. Ô, padre, a gente estava falando aqui, hoje a gente tinha colocado uma caixinha, né, de perguntas para que as pessoas pudessem também mandar aqui aquele alôzinho pro padre, querer saber um pouquinho mais sobre a sua vida, né? Nós temos aqui a Letícia, ela mandou aqui pra gente. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Padre, a sua formação é vasta e diversificada, né? Abrangendo inclusive o direito canônico, teologia e filosofia. Como que essas áreas, né, interagem no seu dia a dia como sacerdote? Realmente, boa pergunta. É porque ali nós temos no meu dia a dia, eu vivo o tempo todo ali com as coisas de Deus. Sim. Muito perto das coisas de Deus. Agora, estar perto de Deus demorar um pouquinho. Exatamente. Tem uma grande diferença entre você estar perto das coisas de Deus e estar perto de Deus. Eu procuro estar perto de Deus e também próximo das coisas de Deus. Então, a gente toca... O sacerdote, a vida do sacerdote é algo muito profundo, né? Sim. A vida do sacerdote é algo muito místico, né? Muito espiritual. Mas que toca também a realidade humana. Toca a realidade humana, porque a gente lida com o sofrimento. O sofrimento a todo momento. Sim. Eu lembro que eu estava conversando com um padre capelão também, ele é capelão lá em Barretos. Inclusive, ele faz um trabalho belíssimo lá no Hospital do Câncer, né? Hospital do Amor. Amor, Hospital do Amor. Hospital do Amor. Ele é o capelão ali do Hospital do Amor. A gente se formou junto, a gente estudou junto, ordenamos próximo também. Ele é de Barretos, da Diocese de Barretos. E quando eu fui nomeado capelão hospitalar, ele falou assim: padre, ó, a nossa vida, assim, o nosso ministério, né, o nosso ofício é algo triste, não pelo ofício, porque o ofício é algo assim extraordinário e a gente vê mesmo a ação de Deus. Sim. Mas assim, muito diferente, porque a gente lida com a tristeza, né, das pessoas, com o sofrimento. E assim, eu pude compreender mesmo, porque a gente toca na miséria humana, o sofrimento humano. Mas aí que tá, né? É diante do sofrimento que nós vamos ver a manifestação da força de Deus, do poder de Deus. A palavra diz que é na fraqueza que Deus manifesta a sua força. Sim. Então, isso em relação ao ofício de capelão hospitalar. Daí, como a Letícia citou a questão do direito canônico, eu também lido direto, todo dia praticamente, né? Porque lá no tribunal nós temos muito trabalho. Aliás, a gente fechou o ano, Hamilton, com 173 processos de nulidade matrimonial. Nossa. Batemos o recorde. O meu já não tá lá mais, graças a Deus. Ah, o seu já foi julgado. Já foi julgado. Ô padre, mas até falando sobre isso, né? Antigamente, eu acho que durante a pandemia foi que teve um aumento muito grande de pós-pandemia. pedido. Isso, Pós-pandemia, né? Antigamente era mais difícil a pessoa, talvez ela separava, né? Ela tinha o divórcio
Mas era muito difícil ela entrar com isso, chegar com toda a documentação para poder fazer. Eu lembro que quando eu entrei, a primeira vez que eu entrei foi uns 15 anos atrás. Sim. Nossa, era uma moça que ela passou para mim um relatório, dava até preguiça, falei, Ó. não vou dar conta, né? E quando eu respondi, eu entreguei tudo, ela falou assim, você foi uma das poucas pessoas que responderam. A maioria coloca sim, não, sim, não, né? Exatamente. E porque é uma coisa assim, eu não sei se chega na hora a pessoa, ela fala, não quero mais, ou não sei se ela vai sofrer mais uma, porque já teve a separação, vai passar por tudo isso de novo, né? Sim. Essa situação. Mas tem aquela história que aí, até uma pergunta que uma pessoa fez, estava lá pra frente, mas já chegou nesse ponto aqui, Sim. que é o Samuca, tá aqui, ó, nosso querido Samuel, ele tá falando o seguinte, por mais que deu tudo certo ali, separou, tudo bonitinho, tal, beleza, para Deus continua ainda junto, unido, casado ou não? Não, veja bem, o que Nosso Senhor diz ali, na sua palavra, o que Deus uniu, o homem não separe. Agora, com o processo de nulidade matrimonial, nós vamos colocar uma interrogação. Deus, de fato, uniu? Porque o que Deus une, de fato, é indissolúvel. Nós chamamos de indissolubilidade. Uhum. Essa é uma dimensão da indissolubilidade do sacramento do matrimônio. Ou seja, o que Deus uniu, o homem não pode separar. É indissolúvel. Agora, nós fazemos ali uma interrogação. Nós colocamos um ponto de interrogação. De fato, Deus uniu? Então, quando nós temos o processo de nulidade, quando ele é julgado, por exemplo, é julgado o processo de nulidade positivamente. Houve, de fato, ali uma nulidade. A igreja reconhece que aquela união não foi válida, ou seja, que aquela união foi nula, que ela não existiu. Porque a igreja não desfaz o casamento, entende? Não desfaz o matrimônio. Sim. A igreja não anula. Às vezes as pessoas têm essa visão, né? Vão procurar a anulação do casamento. Não é a anulação do casamento, não é a anulação do matrimônio, porque não existe a anulação do matrimônio. Existe, sim, por meio deste processo de nulidade. Veja, também não é assim a questão do processo para a nulidade, Sim. entende? É um processo para chegarmos à certeza moral se aquele matrimônio foi válido ou não, foi nulo ou não, ou foi válido entende? Sim. Então, tem essas nuances, essas peculiaridades, não é? Então, a pergunta se nós chegarmos por meio de um processo julgarmos que ele não existiu, então, como a igreja tem essa autoridade, porque o próprio Cristo dá essa autoridade à igreja, tudo ligares na terra. É claro que não se trata de um desligamento, porque nós não anulamos o sacramento do matrimônio, mas a igreja, então, tem autoridade para dizer, e esse matrimônio não foi válido. Então, nunca existiu. Sim. Ô, padre, já aconteceu de, por exemplo, a pessoa entrar com um processo e deu tudo certo, né? Ok. Foi nulo. Teve nulo o casamento, Sim, tudo sim. certinho, o patrimônio. Aí a pessoa, ela pode, no caso, casar de novo, né? Ela vai se casar de fato. Aí ela vai se casar de fato, porque, na verdade, ela nunca foi casada. Isso. Porque não houve matrimônio, não houve Isso. sacramento. É como se aquela parte não tivesse existido. Não existiu. Não existiu. Aí a pessoa vai e casa, Casa de fato. Ela casa de fato, beleza. Contrai núpcias. Isso, tudo certinho, tudo bonitinho e tal. E aí passa um tempo e ela fala, não deu certo também isso aqui, né? E aí ela entra de novo com o processo. Já chegou isso aí, né? Sim. Até as mãos do senhor. Por exemplo, uma pessoa que já casou 3, 4 vezes, tentou... porque aí vira uma bagunça, né? 3 vezes nós não temos, não. Mais 2 já. 2 sim. Olha aí. Pela segunda vez, sim, nós temos. Inclusive temos processo processo atual, que acontece assim, dessa forma. Deu 100 e pouco ano passado, então 114. Foi 140. Olha aí. Esse ano, o ano passado, o ano retrasado, 140, 2023. O ano passado, 2024, que passou, 173 processos. Nossa. Existe uma procura. Por quê? Porque as pessoas começam a ter a consciência do que é o matrimônio. Porque você precisa ter uma visão positiva. Sim. Então, as pessoas estão buscando, de fato, porque querem se casar.
Porque ali no passado não tinham maturidade, não tinham consciência do que é realmente o sacramento do matrimônio, a importância, a profundidade, a Responsabilidade, né? Que responsabilidade, cada um tem. os deveres. Sim. Né? Então, aí a gente... E como você estava falando, né? Antigamente era mais difícil. Mas a igreja, ela se adapta aos tempos. A igreja, ela possui um aspecto imutável, mas ela possui também um aspecto mutável. Sim. O que é imutável não muda. Ou seja, tudo o que Cristo instituiu, o que Deus, né, instituiu. Agora, nós temos ali as realidades humanas. Então, a igreja ela vai se adaptando também à realidade humana, aos tempos, à sociedade. Né? A gente deu uma atropelada aí, mas aí, aproveitando aqui, o que foi que despertou a sua vocação Perfeito. sacerdotal? Olha, o que despertou assim foi o próprio Deus, né? De você, quando eu, não é, olhando no mais profundo do meu ser ali, diante de uma dificuldade que eu tive, né, como você disse, envolvimento assim com coisas negativas, né, com coisas assim que não são coisas de Deus. Uhum. Então Deus me deu essa oportunidade de conversão, de voltar mesmo para aquele caminho que eu tinha abandonado. Porque quando eu fiz a primeira comunhão, quando a gente faz, né, a catequese, faz a primeira comunhão, eu lembro que eu tive uma boa catequese até, não é razoável catequese, e estava muito empolgado para participar da igreja e tal, estava até empolgado. De repente, do nada, sabe, como está na parábola lá da semente, né? Não tem a constância, então vem o inimigo e tira a semente ali, e acho que foi isso mesmo que aconteceu, né? O inimigo ali roubou a semente. Só que a semente, né, ela está arraigada em nós, porque quando, não é, nós temos ali a graça de Deus, quando nós temos a eleição, aí o demônio não pode tirar, né? Não tem como tocar, né? Nós temos a marca. A marca da vitória, né? Ó, temos aqui o M. Coelho mandou aqui, padre, como e quando, né, foi o seu primeiro contato com o rito maronita, acólito Miguel? Olha, Miguel, Deus abençoe. Olha, o primeiro contato que eu tive foi quando eu era seminarista. Estava no seminário e aqui em Rio Preto, na época ainda de Dom Orani, ele nomeou um sacerdote para celebrar para o rito maronita. Porque aqui em Rio Preto nós temos assim, uma história muito bonita. Porque foram os libaneses que trouxeram prosperidade para Rio Preto. Sim. Isso é uma marca, você pode perceber nas ruas, nas avenidas que nós temos aqui. Temos 2 avenidas que levam o nome temos ali. O clube, né? Que temos o clube, tem o Clube Monte Líbano, né? Até mesmo o Automóvel Clube. Então, São José do Rio Preto teve assim o seu ponto de ebulição, a contribuição dos libaneses e dos descendentes de libaneses. Então, nós temos uma presença de libaneses muito forte. Então, começou-se em 2003, foi criada a paróquia, que não é uma paróquia física, ela estava presente em uma igreja, uma paróquia latina. Então esse sacerdote celebrava e eu comecei começou a despertar, começou a curiosidade, poxa vida, um rito católico, plenamente católico, oriental, e o que chamava muita atenção era a língua, né? Porque a consagração, Hamilton, é na língua de Jesus. Sim. É aramaico. Sírio-aramaico, né? Mas é a língua de Jesus, é original mesmo. Então isso me despertou. Então eu comecei a participar quando eu era seminarista. Eu lembro que eu fazia pastoral em Votuporanga, o estágio pastoral, né, que a gente faz estágio pastoral durante todo o tempo de seminário. Eu chegava cansado aqui em Rio Preto, né, de tanto trabalhar, de tanto fazer estágio pastoral ali, mas eu ia à missa, ali na paróquia São Benedito. Chegava ali e ia participar do rito maronita. Então, desde quando eu era seminarista, eu tenho o contato ali com o rito maronita.
rito oriental da Igreja Católica. Para quem não sabe, se o senhor puder explicar o que é, né? Para quem está acompanhando a gente. Sim, é porque assim, às vezes a gente tem aquela visão da Igreja Católica, apenas a Igreja Católica latina, Sim. ocidental. A gente tem um pouco de É. vendas, assim, podemos dizer, Sim, dos sim. olhos em relação a isso. Mas a Igreja Católica, ela tem também as igrejas orientais. Ela é formada também pelas igrejas orientais. Então nós temos ali no mínimo 24 igrejas, 23 ou 24 igrejas. 24, vamos colocar 24 igrejas orientais, que nós chamamos de igrejas sui iuris, ou seja, que possuem o seu próprio direito, Sim. possuem o seu próprio rito. Claro, dentro daquelas famílias rituais, das grandes famílias rituais. Por exemplo, a nossa igreja latina é da família ritual romana. Sim. É o rito romano. Agora tem o rito antioqueno, que é mais antigo do que o rito romano, se a gente for ver. Tem outros ritos, o rito bizantino, né, das igrejas orientais. Tem os ortodoxos. Às vezes as pessoas também têm essa confusão. Mas essas igrejas orientais, elas são igrejas ortodoxas? Na verdade, não, são igrejas católicas. Estão em comunhão com a igreja romana, que tem o Papa como chefe supremo dessa igreja, né? O vigário de Cristo na Terra. Os ortodoxos, eles não estão numa comunhão plena. Existe sim uma certa comunhão, por exemplo, uma comunhão sacramental. Os sacramentos da igreja ortodoxa são válidos. Eles celebram validamente e tudo mais. Tem essa comunhão com os ortodoxos. Mas os ortodoxos não estão numa plena comunhão com a igreja católica. Agora, essas igrejas orientais que não são ortodoxas estão em comunhão com a Igreja Católica. Existem igrejas também que são chamadas de igrejas orientais, que não fazem parte dessa ortodoxia, mas não estão em plena comunhão com a Igreja Católica também, tá? É uma nuance, assim. Existe uma complexidade. Mas as igrejas orientais católicas estão em plena comunhão. Tem uma questão da igreja maronita. Por que igreja maronita, né, amigo? Sim. Porque vem ali de São Marum, foi um santo do século IV. E ali nas montanhas do Líbano, ele encontrou refúgio, vivia como eremita, e depois ele vai ter uma vida mais cenobítica, ou seja, uma vida assim, mais comunitária, com outros monges. E ali eles celebravam no rito antioqueno, rito antigo, ali nós estamos falando do século IV, século V. Então, eles começaram a celebrar esse rito, e esse rito teve alguns elementos do rito romano e se desenvolveu realmente uma igreja, né? A igreja maronita em plena comunhão. O detalhe interessante é que a igreja maronita nunca se separou da igreja de Roma. Olha aí. É a única igreja oriental, né, de rito oriental, que nunca se separou. Todas as igrejas orientais, elas têm uma irmã ortodoxa. Entendi. Por exemplo, os ucranianos. Tem o ucraniano católico e o ucraniano ortodoxo. Tem os gregos católicos e gregos ortodoxos. Agora, a igreja maronita, você não vai encontrar uma igreja ortodoxa separada maronita. Os maronitas sempre foram fiéis. Aliás, o Papa São Pio X dizia que os maronitas são bálsamo do papado. Os maronitas, ele dizia, os maronitas são bálsamo do papado. Bom, então por isso que, no caso, o senhor é birritual, né? No caso, é um sacerdote birritual. Exatamente. Tem os dois ritos. A minha origem é latina, eu sou um sacerdote latino, ordenado no rito latino, mas agora eu fui agregado ao rito oriental e celebro no rito oriental. Tem essa autorização para celebrar no rito oriental. Então eu celebro nos dois ritos. Ô padre, o senhor também é capelão hospitalar, né? E que lições que o senhor aprendeu aí com essa experiência, né? Como molda a sua... A gente estava no começo falando sobre o sofrimento das pessoas, né? E nos hospitais é o que a gente vê muito disso, né? E muita gente... É uma frase, vamos dizer assim, clichê, mas
ou você vai para Deus pelo amor ou pela dor. E às vezes Isso é muito real. é muito no verdadeiro. sofrimento que às vezes a gente pede a Deus, esquece um pouco a religião, e no momento de dor, onde a pessoa está doente, está passando por alguma Sim. coisa, acontece nesse sentido. Aí tem uma perguntinha aqui, tá falando sobre isso, né? Uhum. Primeiro, o que é um capelão hospitalar e quais são aí as lições que o senhor tem aprendido em relação à fé e à humanidade? Muito bem. O que é um capelão? Bom, vamos meramente ao termo. Capelão, na verdade, vem de capa. Porque quando São Martinho de Tours, ele era um soldado, e ele se depara ali, ele estava no cavalo, né, ali com a sua capa, com a sua espada, e ele se depara com um pobre, com um enfermo ali, e ele tira um pedaço da capa. Ele rasga ali, ele pega a espada, né? Tira um pedaço da capa e joga em cima do pobre, porque ele estava passando frio. Sim. Ou seja, ele foi envolvido pela capa. Então a palavra capelão vem dessa realidade de São Martinho de Tours. Então, um capelão é um sacerdote, isso na concepção católica, porque Sim, tem sim, outras sim. concepções também, por exemplo, os evangélicos. Eu faço parte de uma associação de capelães que tem a liderança são evangélicos, mas eles também têm comunhão com os católicos. Eu acho bem legal isso, esse ecumenismo, é muito bonito Sim, sim. isso. São muito respeitosos, sabe? São pessoas muito, muito legais. É uma associação até internacional, né? Mas aqui no Brasil. Mas na Igreja Católica é um sacerdote que cuida de um grupo específico de fiéis. Por exemplo, nós temos os capelães militares da Marinha. São sacerdotes que cuidam dos marinheiros. Os capelães militares do Exército são sacerdotes que cuidam de fiéis militares do Exército brasileiro. Uhum. E por aí vai. E nós temos também a realidade hospitalar. Ou seja, o capelão é um sacerdote que cuida de um grupo específico, no meu caso, os enfermos. Então eu dou essa assistência espiritual, faço constantes visitas, diárias visitas, se deixar eu vou de domingo a domingo. Né? Tem muito pedido, muito Sim. pedido. Porque em Rio Preto tem muita gente que vem para Rio Preto. Rio Preto é referencial na saúde. Sim. A região inteira vem para cá, né? A região inteira, o Brasil inteiro. Quando não teve, né, aquela mudança de placa, né, de carro, então você chegava perto dos hospitais de manhã, você conseguia ver ônibus e carros de toda parte, né, dos lugares, para poder vir para cá para tentar um atendimento, uma acolhida em relação a algum tratamento, né? Exatamente. Então é referencial. E quando o nosso bispo Dom Vilar, que é o nosso bispo diocesano, meu bispo latino, porque eu tenho 2 bispos. Sim. 2 ordinários, né? Ordinário a palavra termo canônico. Pelo amor de Deus, vocês têm que entender aqui também que nós não estamos xingando o bispo, não. Não, ordinário é uma expressão canônica. Sim, sim. Que é o bispo. Ele falou assim, a gente estava pensando, existe uma necessidade muito grande na diocese de padres que façam visitas, que tenham tempo, que se dediquem aos enfermos. Até mesmo pela dificuldade de acesso aos hospitais. Porque depois da pandemia, Milton, assim, a gente teve essa flexibilização que existia no passado, fechou. Sim. Depois da pandemia houve essa questão, né? Até mesmo de preservação, né? Sim. Isso os hospitais têm uma certa razão. Então, houve uma inflexibilidade em relação a isso. Daí, o bispo pensou, junto com o conselho, né, com o colégio dos consultores, ali com o conselho de presbíteros, e então fizeram essa proposta para mim. Olha, tem essa realidade. Você assume? Eu falei assim, assumo. Se a igreja está pedindo, tem que ser obediente. E foi uma bênção, uma grande graça, porque você ver Cristo ali presente no enfermo todos os dias, né? Todos os dias eu vejo Cristo ali. E sabe, Hamilton, tem uma experiência muito eucarística também. E milagres também, o senhor vê muito milagres acontecendo. Sim.
Porque às vezes o senhor chega ali, a pessoa ela já está, né, numa situação e de repente, através de uma oração, através de uma palavra... Exatamente, a gente vê pessoas que são curadas. O senhor estava falando da parte eucarística, eu atrapalhei. É uma experiência muito eucarística, porque como sacerdote eu celebro a Santa Missa, né? E ali na Santa Missa, olha só a analogia que a gente pode fazer aqui em relação à Eucaristia, a missa e o enfermo. Na missa, o sacerdote está ali diante do corpo de Cristo, Sim. que é oferecido em sacrifício. Que foi oferecido, mas o Senhor disse assim, fazer isso em memória de mim. Sim. E memória não é apenas uma lembrança. Eu estou fazendo o que Jesus fez, estou lembrando o que Jesus fez. A gente não lembra o que Jesus fez. Sim. O que Jesus está fazendo. Porque memória não é lembrança. A palavra memória é presença. É presença. Então, ali na missa, o padre está diante do corpo de Cristo. Quando eu visito o enfermo, eu também estou diante do corpo de Cristo. Então é uma experiência eucarística, de ação de graças. Quando eu estou ali orando para o doente, suplicando a Deus pela salvação, não falo nem pela cura. É claro que a cura ela pode acontecer. E eu já vi muitas curas. Sim. Mas ali é a salvação que acontece, né? A salvação. É como aqueles leprosos que 10 foram curados, mas um só foi salvo. Porque os 9 foram embora. Não voltaram para agradecer. Mas aquele leproso voltou para agradecer, então ele foi salvo. Então a experiência de salvação é muito mais profunda. Mais profunda do que a experiência de cura. A cura também é algo interessante, é algo muito bonito. Porque Deus utiliza dos milagres, das curas, para que as pessoas se aproximem dele, né? Deus continua com essa mesma pedagogia. Deus não mudou a pedagogia. Eu acho engraçado porque o senhor está falando isso aí e o que veio na minha cabeça aqui é aquela cena, né, que vai ficar para sempre durante a pandemia, o senhor lá na Santa Casa, né? Essa é verdade. As noites lá orando e pedindo proteção para Deus. A gente sabe que aquilo lá te deu uma dor de cabeça muito grande, né? Mas é uma das coisas mais lindas que a gente já viu em relação à igreja, assim, porque no momento onde estava todo mundo no desespero muito grande, né? Foi um momento foi no ápice. E a única coisa que a gente se apegava era na fé. Sim. E aí o papel que o senhor fez aqui, naquela época foi muito importante. Eu tenho certeza que salvou bastante vida ali também, viu? É verdade, amém. Então, foi muito interessante. Lembrando agora, foi... anamnético. O termo memória, como eu dizia, Sim. que é presença, é anamnesis. Sim. Então, essa anamnesis que nós realizamos na missa, também ali diante do enfermo, você também realiza a anamnesis, que é a presença do próprio Deus. Muito bem. Enquanto o Padre toma uma água aqui, deixa eu falar da Interessências, que é uma das nossas parceiras aqui. Para você que está a fim de comprar, deixar, né, a sua sala muito mais cheirosa, perfumada, quer fazer um curso também para poder tirar uma grana extra, aqueles perfumes, os mais consagrados, na Interessências você também tem. E logo, logo a gente vai estar falando aqui sobre o marketing olfativo, que é uma coisa bem bacana também, muito interessante, que vem crescendo. Então entra lá no interessências.com.br, no @interessências, para você saber das novidades. Um abraço a toda a equipe da Interessências junto com a gente. Falar da Ana Campos que é consultora, né, e também faz parte de consórcio, junto com o Consórcio União, para você que tem aquele sonho de ter o seu carro, ter a sua casa, montar o seu negócio. Nada melhor do que você fazer, com certeza, o seu consórcio com uma pessoa que tem credibilidade e honestidade acima de tudo. Você vai ser contemplado até a 4ª parcela, sem lance, tudo isso em contrato, muito certinho, tá bom? Tudo certinho ali, sem dor de cabeça para você. Procure então @Ana Campos Consultoria para você ter mais informações. Agradecer também ao Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete. São 8 lojas, a mais nova agora foi inaugurada em Cedral. Tem também na cidade de Ibirá, tem em Badibacite e nos 2 shoppings aqui em Rio Preto, tá? Lá no Rio Preto Shopping, também no Shopping Cidade Norte. Tudo que você precisa para o seu pet com qualidade e preço especial, você encontra no Mercadão Agropet. Vamos falar de carne de qualidade? Para o seu dia a dia, para o seu churrasco,
Lá tem um kit mistura especial. Tô falando da Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel. Fica na Major Léo Lerro, 1120, próximo da Igreja São Judas. Lá você encontra com certeza carne de qualidade para sua mesa. Tem espetinhos também e a partir da próxima segunda-feira, aliás, a próxima terça-feira, o pessoal já vai estar de volta das férias e vale muito a pena. Para a gente fechar mais essa parte aqui, falar da Trator Rio. A Trator Rio é uma empresa sensacional. Ela tem não só o atendimento especial em peças para suas máquinas, tratores, né? Para os seus implementos agrícolas, como também tem uma oficina que vai te dar todo o suporte necessário e assistência para você. Se caso o seu maquinário quebrou aí na fazenda, no sítio, o pessoal vai até lá e também faz o conserto, tá? @Trator Rio aí no Instagram, tudo junto para você encontrar. E fechando com a Why Steak, que é o restaurante que tem aquele sabor afetivo, aquela carne bacana, aquele churrasco com o sabor de Minas. Se você procura um lugar bacana para você saborear uma carne de qualidade, o Why Steak é a pedida certa, tá? O padre também está recebendo de presente uma caneca da Encantare Mimos Afetivos, que é da nossa amiga Renatinha. Lá na Encantare você encontra mimos, presentes, tá bom? Essa aqui é personalizada com o nome do padre e você pode fazer também a sua para sua empresa e também procurar os melhores presentes. E também vai receber depois um voucher da Mariner Calçados, para o senhor escolher um sapato bacana para o senhor lá. Uau. Muito, muito legal. Agradecer ao nosso querido Gui. Mariner Calçados com 2 unidades em Rio Preto, tá? Tem ali na Constituição com a Independência, você vai encontrar uma loja muito bacana, climatizada, e também tem a unidade aeroporto. Na unidade aeroporto fica dentro do posto Monte Carlo, também com estacionamento, loja climatizada para você, o melhor atendimento sempre com calçados de qualidade, você encontra na Mariner Calçados. Ô padre, só para uma curiosidade que eu tenho, a gente estava falando sobre o rito, né, maronita, a questão da liturgia também, ela é a mesma coisa, ela tem um jeito diferente? Tem as suas peculiaridades, porque é outro rito. Sim. É uma outra família ritual. Não é um rito romano que a gente está acostumado. Sim, sim. Mas, digamos assim, a essência do rito é a mesma, porque é o sacrifício do Senhor, não é a missa, é a divina liturgia. Então nós temos ali muitos elementos que são os mesmos do rito romano, porém existem elementos que não tem no rito romano. Muito bem. O Carlos Alberto está participando com a gente aqui pelo chat. Parabéns, Hamilton, pelo 100º programa. Sucesso absoluto a você. Estive na semana passada em Salvador, no convento que viveu a irmã Dulce. Gostaria de saber mais sobre ela. Um abraço para vocês. Santa Dulce dos Santa Pobres. Dulce, agora é Santa Dulce. O anjo da Bahia. É uma santa da Igreja Católica, santa brasileira, 100% brasileira, que foi fantástica, né? Que viveu assim o evangelho vivo. Sim. Viveu o evangelho, colocou em prática o evangelho. São João Paulo II, grande papa, né, da nossa Sim. igreja, ele dizia que os santos são a tradução do evangelho. Você percebe que a vida deles traduz o evangelho vivo. Então eles colocaram em prática. É por isso que são santos, né? Sim. O Eduardo tá aqui mandando um alô pra gente. O Eduardo, que é lá da Trator Rio. Boa noite, Hamilton. Parabéns pelos 100 episódios do podcast. Acompanhei muitas missas com o Padre Leandro e gosto muito dos ensinamentos dele nas homilias, de forma bem clara. Um grande abraço a vocês. Legal também, né? Qual o nome? Esse é o Leandro. Xará. Eduardo, desculpa, Eduardo. Eduardo José. Deus abençoe. Tá vendo? É outra coisa também, padre, que às vezes eu vejo, até entrando nos detalhes assim, a gente não vai criar nenhuma polêmica, mas às vezes a gente escuta as pessoas falarem assim: ah, mas a missa é tudo igual, a mesma ladainha, e vai não sei o quê, faz isso, faz aquilo. Se a pessoa realmente soubesse o que acontece durante uma celebração da missa, né, padre? Exatamente, porque se as pessoas entrarem na lógica do tempo atual... Cada significado de cada momento que acontece ali, né? Exatamente, só que o que diz a lógica do mundo hoje, né? Que é o secularismo, podemos dizer. É aquela questão da emoção. Se a pessoa... ela fala assim, mas eu vou naquela missa porque lá eu tenho emoção e lá eu sinto. É problemático isso. Sim. Como você acabou de dizer, se
a pessoa sabe o que realmente está acontecendo ali, o que realmente acontece, aí você abre uma outra perspectiva. Agora, se você se deixar mover apenas, não é, pelo espírito do tempo, aí é complicado. Porque hoje são as emoções, né? São as coisas... Ou escolhe também a missa, escolhe o ambiente, escolhe o Ixi. padre, né? Tem tudo isso hoje em dia para poder fazer, sendo que Demais. a palavra é... Demais. Eu tive uma honra, acho que um privilégio muito grande, não só de ter o senhor aqui, como a gente teve também o Gil, que teve aqui, o Sim. nosso querido Davi, o Davi. pessoal da comunidade. A gente já queria ver se marcava um episódio 2 com eles logo também. O Padre Patrick teve aqui Padre com a gente Patrick, eu também. assisti do Padre Patrick. Foi ótimo. E eu tive o prazer também de entrevistar o nosso querido Harrison, que é Isso. da Colo de Deus. Ah, sim. E ele veio pra cá também, a gente aproveitou, fez um podcast com ele. Também tem uma Canta história muito, hein? dele. Nossa, ele é demais. Rapaz do céu. A história dele de vida é muito bacana também. E dentre as pessoas que eu pude entrevistar aqui, a gente sempre trazendo alguém que está junto com a gente, eu trouxe a Jana. A Jana, ela é do Terço. Ela mora em José Bonifácio. Olha. Todos os dias, às 6h20 da manhã, ela reza o Santo Terço. Ela tem uma história de vida muito bonita, né? A irmã dela é freira, é a irmã, Sim. né? E ela conta as histórias também. Ela veio aqui contar, ela contou as histórias dela em relação a tudo, as coisas que ela já fez. Ela tem 4 filhos, 2 anjinhos aqui na terra e 2 no céu. Sim. E eu acho muito interessante a pessoa todos os dias, dá lá umas 40, 50 pessoas ao vivo, você realmente ter esse horário de manhã, né? A gente está falando sobre uma moça que mora aqui ao lado. Sim. Tem o Frei Gils, que acorda 4 horas da manhã aqui. Tem o pessoal do Instituto Hesed também. Sim, e também. Minha mãe mesmo, ela gosta muito do Instituto É. Hesed, ela acompanha porque eles têm muita oração. E São muitas orações. o que eu queria dizer para o senhor, assim, a gente está vendo uma transformação em relação à Igreja Católica, né? Os jovens Sim. buscando também, Sim. seja através de música, comunidades que vieram. A gente está tendo, o jovem está começando a ter essa consciência da importância de Deus, padre? Com certeza. Com certeza. Até mesmo a profecia ali de Joel, né? Diz: jovens terão Sim. visões, filhos e filhas profetizarão. Então os jovens... O Harrison falou isso aqui pra gente. É uma profecia forte. Então, os jovens... Mas tem aquela questão também. Eu lembro que eu vi uma entrevista com o padre Paulo Ricardo. Sim. Daí perguntaram para ele: que o senhor espera dos jovens? Daí o padre falou assim: que eles se tornem adultos. O mais depressa possível, né? Que eles se tornem adultos. Porque o jovem, ele vive realmente aquela efusão, aquela motivação, e isso é importante. Até mesmo porque são filhos do tempo. Nós também somos filhos do tempo. Nós Sim. somos filhos do nosso tempo. Agora, nós não somos do mundo, né? Então, o mundo não pode nos tragar, porque é um inimigo da alma. Os santos doutores da igreja dizem, né, que o mundo é um dos inimigos da alma. Então, os jovens têm que tomar muito cuidado. A palavra ali, 1 João, se não me engano, uma das epístolas de São João, vai dizer: jovens, vocês venceram o mundo. Então, o jovem, ele precisa vencer o mundo. O jovem precisa realmente tomar posse dessa graça que Deus tem para eles. Mas eles não vão ser jovens o tempo todo. Eu digo assim, jovem nesse sentido psicológico. Sim. Não no sentido espiritual. Sim. Porque a alma é jovem. Sim. A alma se rejuvenesce. Eu não digo assim no aspecto espiritual, eu falo no aspecto psicológico. Porque a maturidade é muito importante, a maturidade na fé. Então os jovens, eles precisam buscar a maturidade. E às vezes a gente percebe assim, poxa vida, são jovens, mas parece que não sai daquela, né, imaturidade. O jovem precisa buscar a maturidade, vencer a imaturidade e progredirem espiritualmente. E psicologicamente também. E no mundo que a gente vê um tanto de música errada, né? Um conteúdo também que o pessoal vai atrás, seja numa outra rede, seja alguma coisa nesse sentido, você vê que tem muita gente aí que realmente está buscando colocar o joelho no chão, porque tem uma coisa, padre, que a gente
a gente escuta e tem músicas que falam sobre isso, que eu acho que é mais interessante ainda, mas que talvez muita gente não dê muita trela, né? Em relação à salvação. Exato. Porque o pessoal vai deixando aqui, não, lá pra frente eu peço perdão e as coisas acontecem, alguma coisa nesse sentido e tal. Mas na hora do vamos ver mesmo, você sabe que, tem até o Dunga fala, né, que o meu lugar é o céu. Pra você chegar lá não é uma coisa fácil, né? Não é fácil, a própria escritura diz. Para a gente chegar ao céu, a gente vai passar por muitos sofrimentos. Ninguém chega ao céu sem passar pelo sofrimento. E a porta é estreita. A porta é estreita. A porta é bem lembrado. Então, essa seriedade da vida cristã, e ser sério na vida cristã não significa você ser carrancudo, triste. Sim. Não, tem tempo para tudo, né? Como diz o Eclesiastes. Há um tempo para cada coisa. Então, tudo no seu lugar. É uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe, né? Tem tempo para tudo. É sabedoria bíblica. A mãe, escute sempre a sua mãe. Escute sempre a sua mãe, com certeza. Ó, tem uma perguntinha aqui, o Walter tá mandando um abraço para todo mundo, ele tá falando assim, padre, quais são os maiores desafios da igreja no nosso mundo atual, especialmente em relação ao diálogo com a juventude, que é o que a gente estava falando agora, né? Acho que é o que a gente estava conversando. Porque mesmo. a gente viu outro dia atrás, qual que era o evento que deu mais de 200 mil pessoas, eu não lembro agora. PHN deu. A gente vê também a quantidade de jovens. A gente fala, eu não sei como que o senhor vê também esse crescimento, né, em relação aos padres que levam essa multidão de pessoas, seja através de música ou as orações, o Frei Gilson às 4 horas da manhã, 800 mil pessoas rezando, né? A gente vê que é uma quantidade de pessoas que está buscando mudar a sua vida e se converter, né? Exatamente. A gente tem ali o mar, não é? Então, a gente tem que jogar as redes. Eu vejo que essa postura da igreja de lançar essas redes, de utilizar os meios atuais, isso é muito importante. Porém, nós não podemos esquecer de que nós temos os nossos meios, entende? Que nós temos a nossa riqueza, nós temos a nossa tradição. Então, nós não podemos imitar outros. Sim. Eu vejo assim, eu tenho muito respeito aos irmãos evangélicos, né? E eles fazem melhor do que nós, né? Só que nós vamos imitá-los? Não, nós não vamos imitá-los, nós vamos repetir o que é nosso. Tem uma expressão muito legal, Hamilton, do Catecismo Romano. O Catecismo Romano utiliza uma expressão assim, repetimos nostra, non usurpamos aliequor. O que significa isso em latim? Nós repetimos o que é nosso e não usurpamos o que é dos outros. Nossa. Então nós não fazemos uma usurpação, por exemplo, do que é dos evangélicos. Sim. Porque os evangélicos fazem até melhor que nós. Uhum. Mas nós temos elementos que nos identificam e que fazem da nossa evangelização ser o que é e sempre foi, que é a evangelização cristã católica. Então nós temos os sacramentos, nós temos toda a vida espiritual, nós temos todo o tesouro litúrgico, até mesmo da nossa vivência espiritual bíblica. É uma espiritualidade mesmo bíblica, patrística, ou seja, dos santos padres da igreja, da tradição da igreja, litúrgica, ou seja, a nossa liturgia, a nossa missa. Os evangélicos fazem evangelizações que são maravilhosas. Sim. Mas nós temos a missa, que é o tudo e que é a coisa mais maravilhosa que tem nesse mundo, né? Que é a presença do Senhor eucarística. Então, entende? Nós não podemos também entrar assim numa dimensão de disputa. Nós temos que viver o que é nosso. E porque também tem hora que aparentemente parece que o altar virou um palco, né? E não é essa a questão que a gente quer. O altar é o altar e é para aquilo que serve, né? Exatamente. Isso me preocupa, sabe? E quando eu vejo alguns irmãos sacerdotes tendo essa linha, assim, eu oro por eles, assim, porque eles têm muito, muito potencial, mas às vezes eles acabam sendo levados. Sim.
por essa dimensão aí de tornar o altar um palco. E de fato parece que é um palco, mas não é isso que vai atrair as pessoas. Sim. As pessoas podem ser atraídas no momento, mas depois é como a palha, né? Como fogo de palha. Não pode ser fogo de palha. Esses movimentos, né, de acampamentos, por exemplo, tem a sua riqueza, tem a sua importância, não podemos desprezar isso, mas é preciso ter uma profundidade ali, levar as pessoas ao compromisso, levar as pessoas a uma formação mais profunda, porque senão elas vão querer só aquilo, e não é isso, né? A igreja é muito maior do que Eu lembro isso. que quando eu fiz o cursílio, falava, ó, o terceiro dia é o resto da sua vida. Todo olha dia só. que você acorda a partir de amanhã é o terceiro dia. Então você não pode parar mais, né? Eu assim, agradeço muito na dimensão da nulidade matrimonial ali do nosso tribunal, do nosso trabalho. Assim, a gente tem uma profunda gratidão aos movimentos de acampamento, porque esse número de processos que cresceram, é claro que a gente não se alegra muito por isso. Sim, Na verdade, sim. a gente se alegra porque as pessoas estão se convertendo e aprendendo o que realmente é o matrimônio, o que são os sacramentos. A pessoa vai, ela participa do acampamento, tem ali a pregação específica em relação a isso, então ela começa a ter a consciência. Ela está vivendo irregularmente, ela não tem uma vida sacramental regulamentar. E ela vai e quer regulamentar a sua vida matrimonial. Então, a gente agradece muito, assim, os movimentos dos acampamentos. Né? Ô, padre, já teve casos também, agora só voltando um pouquinho, que a pessoa entrou com o processo e aí aos 45 do segundo tempo aconteceu um milagre que resolveram tentar mais uma vez e desistiram disso aí. Olha, com certeza já aconteceu, mas a experiência que eu tenho ainda não me deparei ainda com isso. É porque são muitos processos, às vezes eu nem participo de todos, né? Agora que eu vou começar a julgar mais, então eu vou estar mais... Apesar que, desde quando eu comecei, eu tenho, assim, eu já fiz muito, porque eu sou juiz auditor. Sim. Mas agora eu vou ser juiz colegiado também, então eu vou julgar. Então eu vou fazer as duas coisas. Vou fazer mais, então eu vou julgar. Então, vou ter que ter mais conhecimento, né, dos casos. Mas eu não conheço. Geralmente as pessoas já estão ali, até vendo de algo mais contencioso, mais litigioso. Mas o negócio é mais tenso. Né? É tenso, é muito tenso. Ó, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. A gente teve recentemente aí uma série que mexeu com o Brasil e com o mundo inteiro, que é sobre os 12 apóstolos, né? Que é o The Chosen. O senhor assistiu a série? Não assistiu? Não assistia mesmo. Não, não é algo que me atrai. Então, aí eu ia fazer a pergunta, mas é por algo que não atrai, ou algo que o senhor não é a minha vibe. Eu não lembro se isso é real ou não, mas parece que foi feito por, eu acho que um evangélico, um católico, né? Sim. E são quatro religiões, parece, que foi feito em relação. Assim, eu não tenho muita prática de ver filmes mais voltados para religião. Sim. Eu gosto de ver coisa mais assim fora da religião. Entendi. Porque assim, a religião, Hamilton, a gente não pode assim ter aquele fanatismo. Sim. Você imagina, eu vivo religião diariamente, 24 horas. Né? Eu sou um sacerdote, eu faço parte de toda essa estrutura. Eu quero ver Round 6. Eu quero ver Round 6, entendeu? Então, poxa, eu quero sair um pouco da questão religiosa e tal. Eu preciso me distrair com algo mais, né, fora disso. Entendi. Então, prefiro assistir mais Round 6. E você já tá na segunda temporada, não? Na segunda temporada, já assisti já. Meu Deus do céu. É bom demais. A gente tava falando... Ó, tá vendo? O André tá ali. Você assiste, André? Você assiste? Eu não assisti porque Poxa, assista, Milton. A Flavinha falou pra mim que ela não tinha gostado muito. Porque aparentemente, quando apareceu a primeira vez, parecia que era alguma coisa como La Casa de Papel, com as roupas e tal, né? E o La Casa de Papel, padre, o problema é que é o seguinte, é que no final a gente torce pro bandido e tá errado isso, né? E aí a gente fala assim, meu Deus, eu não posso torcer pra pessoa que tá fazendo as coisas erradas. Exato. Mas aí a gente vai Você vendo. tem que ter um senso de moralidade. Porque um dia também eu fui ver, quando eu tava... Teve uma pessoa que ela pediu pra eu poder assistir, ela foi me explicar
que era ao contrário do que as pessoas imaginavam, Ah, tá. né? Aí daí tem umas explicações Aí psicológicas. eu peguei e falei assim, não, tá muito difícil esse negócio aqui. Que foi quando falou assim, ó, assiste Lúcifer. Porque Lúcifer ali é o seguinte, tudo que tá acontecendo é pra você ver o tanto que a Mornado te engana, te ilude para você aprender as coisas. E se for ver algumas passagens que tem, alguns quadros que aparecem lá, são meio que passagens que a Bíblia conta mesmo assim. Tem alguns elementos, detalhe. Eles misturam muitas coisas. Não, muita coisa. Mas se você fala assim, cara, esse negócio aqui é verdade mesmo, então esse aqui... Assim, Aí você fica meio preocupado, você fala assim, credo, né? Não, é melhor parar com isso aqui enquanto dá tempo. A gente vê também, padre, a situação assim, espera no Senhor, né? A gente sempre vê, mas você tem que fazer a sua parte também, você não pode deixar. Com Você certeza. continua fazendo as suas orações, correndo atrás do que é o seu, fazendo o que é certo, o que é correto e tal. E, às vezes, a pessoa, ela procura ir pro lado mais rápido. Ela quer, não, Deus está demorando muito aqui, eu vou ali, eu vou ler uma carta aqui, Aí vou que fazer mora o alguma problema. coisa, eu vou ver um horóscopo aqui, ver alguma coisa nesse sentido. Essa ansiedade também que o ser humano tem de não esperar, ou principalmente não acreditar que Deus vai ajudar, é uma coisa que é complicada também, né? Muito, porque tá ferindo os três dons, né? As três virtudes teologais. Sim. Até. É uma pessoa de extremamente pouca fé. Porque não... Porque se você tem problema com a esperança, se tem problema com a caridade e com a fé, entende? Já foi, né? Não é? Então, são as virtudes teologais. Porque é dom de Deus, por isso que são teologais, Sim. direto de Deus. Você recebe ali no batismo. E isso é complicado. Eu acho que você tocou num ponto assim bem crucial que as pessoas estão vivendo hoje. Porque vê a pressa, né? A gente tá vivendo 2x, você quer pra coisa agora. Exato. Aí você passa de carro assim, tá lá um negocinho, trago a pessoa amada em tantos dias. Sim. Aí depois a pessoa vê que não deu certo, ela vai lá e fala, padre, preciso confessar com o senhor. Eu procurei... Bom, ainda bem que vai confessar. Eu acho isso maravilhoso. Pelo menos procurei a pessoa por outros caminhos, mas não deu muito certo. É uma graça. A confissão é uma graça. Outra coisa engraçada que eu acho também é assim, a gente tá com o padre aqui, a gente tá falando sobre a Igreja Católica. Às vezes a pessoa fala assim, eu era católico, mas agora eu fui na outra igreja ali, porque não sei o quê. Mas você era católico, cara? Você ia na missa os domingos, pelo menos? Não ia. Pelo menos. Você fazia alguma coisa assim? Não fazia. Você fazia isso aqui? Não. Você fazia isso aqui? Não. Então você não era católico, né? Você não tinha. Com certeza. E tem essa diferença, porque eu lembro que uma vez eu fui participar de um acampamento na Canção Nova. E ali, antes da gente confessar, eles dão tipo um menu, né, das coisas, como que é feito. Assim é o exame de consciência. Uma ótima confissão, para você não tomar muito tempo, né, e tal. Sim. E eu peguei e falei assim, gente, mas até o jeito que você pisca aqui é pecado, né? É muito sério, né, padre? E as pessoas vão deixando... Sim, mas não pode ser também algo escrupuloso. Sim. Porque o escrúpulo também é muito ruim. Porque ele dá um medo e afasta a pessoa, né? Então, e não é essa a proposta de Jesus. Nosso Senhor nunca agiu assim na base do medo. Nosso Senhor sempre agiu com a liberdade. Com liberdade. Então, nada melhor do que você se aproximar de Cristo. Então, as coisas não vão ser pesadas. Até mesmo essa experiência da confissão, as pessoas têm dificuldade. Nós temos dificuldade. Eu não estou falando aqui... Quando eu falo assim, os problemas das pessoas, eu falo assim dos meus problemas também. Não é só porque eu sou um sacerdote que eu sou um ser de outro mundo. Eu lembro quando o retiro do Metanoia... Sim. Os retiros do Metanoia, eu lembro no começo. Eu não sei se eles fizeram isso por brincadeira ou se era verdade. Parece que era verdade. Eu cheguei assim no banheiro, que eu fiz ali o acampamento, o retiro, né? Metanoia. Eu tava de batina. Daí eu cheguei assim no banheiro. Daí o pessoal assim tava lá no banheiro assim, assustou. Padre? Ué. Padre toma banho? É lógico. Claro que eu tomo banho, pô. Padre, eu sou um ser humano, eu não sou alienígena.
Eu acho. E uma outra coisa também que aconteceu ano passado que foi sensacional, que eu participei daquele encontro de homens que teve, né? Nossa, Legal. que coisa mágica que foi sim, aquilo. sim, Meu Deus do céu. Muito bom, muito bom. 1000 homens ali. Tudo bem que teve aquele boi no rolete que foi muito curto, mas. Podia ter durado mais. Não, mas assim, foi muito bom, porque ali mostrou um monte de coisas, né, que aconteceram e cada palavra, né, que vinha era interessante. Foi bem voltado mesmo, né? Ô, padre, tem umas ainda nas caixinhas de perguntas. A Mileide Lopes tá aqui, ó. Padre, o que o senhor acha de uma mulher que prega, né? O senhor concorda que mulher tem só que interceder de casa? Olha, essa questão de pregação é algo muito profundo no sentido ministerial e também da natureza das coisas. São Tomás de Aquino, ele vai dizer que a pregação ela é mais específica do homem. Porém, ele vai dizer que a primeira pregação após a ressurreição foi de Santa Maria Madalena. Sim. Porque ela anuncia, ele diz assim, se a palavra da morte foi anunciada por uma mulher, fazendo alusão a Eva, Sim. a palavra da vida foi anunciada por uma mulher, Maria Madalena. Agora, veja bem, aí a gente tem que analisar a natureza das coisas. Por exemplo, a pregação ela está muito voltada para o ministério sacerdotal. E o sacerdócio, ele é masculino. Por quê? Porque Cristo é homem. Então ele assumiu a natureza humana e se fez homem, no sentido masculino. É claro que a carta aos Gálatas vai dizer que em Cristo não há mais homem e mulher, não há mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Ok, mas nós não podemos mudar a natureza das coisas. Sim. Então o sacerdócio, ele é masculino. Isso Deus determinou. É determinação de Deus. Tá? O sacerdócio é masculino. Então, no sentido da pregação, a mulher ela tem mais a missão da mulher é mais no sentido de interceder, no sentido de intercessão, né? de uma vida mais interior. Por quê? Porque a mulher tem, por natureza, essa característica. Então, é uma característica feminina. Às vezes eu vejo algumas mulheres assim que têm essa função de pregar, parece que elas se assemelham a homens, tá? E isso é uma impressão que eu tenho, tá? E é claro, São Tomás de Aquino também é o doutor da igreja, então ele vai dizer que a mulher, ela a natureza da mulher não é para a pregação na Sim. igreja, o ministério da pregação, mas no ministério da intercessão e também do ensino. As mulheres têm uma genialidade, mais do que nós também, né? Se a gente for ver a genialidade da mulher é fantástica, é extraordinária. Então, eu vejo assim, mais no sentido do papel da mulher, do posicionamento da mulher. Daí, algumas pessoas podem achar assim, mas isso parece que é um machismo. Absolutamente. A igreja tem doutoras, a igreja tem santas, a igreja tem mulheres assim que são exaltadas. Então, não é um sentido de mérito ou desmerecer, um demérito. Não, pelo contrário. É no sentido de cada coisa no seu lugar. Uhum. Então, assim, ao meu ver, a mulher ela tem mais esse sentido de intercessão, de ensino, como catequese, mas não a pregação em si. É porque hoje também tem muita confusão do que é pregação, tá? Hoje essas palestras... É porque Sim. quando eu falo pregação, eu tô falando assim mais no sentido canônico, Uhum. tá? No sentido do que é uma pregação. A pregação ela tem uma ligação muito grande com o sacerdócio. Porque quando a gente é ordenado, nós somos ordenados para a palavra também, para o ministério da palavra. Isso o Concílio Vaticano ele retomou. Tem um documento próprio, né, Presbyterorum Ordinis. A Presbyterorum Ordinis vai dizer mesmo que o padre é o homem da palavra e do sacramento. Sim. Então, nós católicos temos essa dimensão sacramental e também da palavra. Houve também um reavivamento, podemos dizer assim, em relação à palavra, à pregação da palavra. Então, eu vejo assim, a pregação na igreja é dos ministros ordenados.
É claro que leigos também podem pregar, eu estou Sim. a pregação no sentido canônico, não das palestras que dão, que muitos chamam de pregação, tá? Não é isso. Para pregar, por exemplo, na igreja, é preciso ter o leigo, é preciso ter uma ordem do bispo, precisa ter uma licença, né? uma autorização que o bispo dá para um leigo poder fazer uma pregação. Sim. Então não é uma coisa assim simples, entende? Então, Mesmo quem porque, prega na igreja. mesmo porque tá falando da palavra de Deus e é muito forte, né? Exatamente, existe toda E uma interpretação dimensão ali, eclesial. alguma coisa, né? Sim, sim. É. Existem leigos muito bem formados, tá? Mas em relação à pergunta, eu vejo que o papel da mulher na igreja é um papel realmente de intercessão, de oração, de ensino, de catequese. É um papel ali. Bom, a gente vê as mulheres trabalhando demais na igreja, meu Deus, como que as mulheres trabalham? Ó, enquanto o Padre toma mais um pouquinho d'água aqui, deixa eu falar com você da Prime LED. Você já passou aí pelas ruas da cidade, você já viu aqueles LEDs espalhados por todos os cantos de Rio Preto e você pode ter a sua marca lá espalhada, menos de R$10 por dia. Cara, são mais de 25 LEDs em toda São José do Rio Preto, pontos estratégicos e que a sua marca vai passar mais de 100 vezes, mais de 500 vezes por dia, com certeza, tá bom? Então, entre em contato com a Prime LED, @Prime LED Painéis, para você saber das novidades. Agradecer ao Rei do Pão de Queijo também, nosso grande parceiro por aqui. A farofa da nega tá junto com a gente por aqui, são 5 sabores, tem a de banana, tem a de limão, tem a tradicional, tem a picante, tem a caipira. O padre vai receber daqui a pouquinho um kit também da farofa da nega, o melhor acompanhamento do Brasil, se encontra nos melhores estabelecimentos, tá? farofadaNega.com.br, @farofa da nega no Instagram. Agradecer também a Azevedo Contabilidade, junto com a gente por aqui, o Rogério Simão, arte finalista, também junto com a gente, e também pra gente finalizar aqui, mandar um abraço especial ao pessoal da Bela Capri, a Bela Capri que recebeu aí o prêmio ACIRP 2024 na categoria Tradição. São mais de 26 anos aí, com certeza, de um trabalho bem feito e que tem aí uma quantidade enorme de clientes satisfeitos. Então, parabéns à Bela Capri. E ela aproveita também para mandar um abraço a todos vocês, desejar aí um ótimo 2025. Ô, padre, temos 2 perguntinhas aqui que o pessoal mandou pra gente pelo chat. O Diego Lopes: parabéns, meu irmão, reflexão profunda e mistalógica, né? Mistagógica. Parabéns, uma ótima entrevista. Ele manda aqui também. Parabéns a Milton por esse material tão perfeito. Chamaram o Padre Leandro, uma pessoa sábia e inteligente. Tem muito conteúdo para ensinar. Parabéns, um exemplo de sacerdote e irmão no ministério. O Carlos Alberto falou assim, ó, outra pergunta: qual a opinião do padre sobre o fenômeno da santa que verte mel, né? Azeite, vinho em Mirassol. É algo extraordinário. Nós não tivemos ainda nenhuma palavra definitiva da igreja que diz que é algo extraordinário. Não é? Espero que os nossos bispos, talvez ali da nossa província, ou até mesmo o nosso bispo diocesano possa... Parece que eles já estão trabalhando para isso, para ter uma palavra oficial da igreja, né? Mas, ao meu ver, é algo místico, é algo sobrenatural e, nossa, faz muito bem para o nosso povo. Não é? A gente percebe ali esses sinais assim. Eu confesso que eu peguei um pouquinho, levei para minha afilhada, que ela estava com tosse, e foi Olha só, sensacional. Então, maravilhoso. O padre, uma outra coisa também que o pessoal tava perguntando aqui para saber. O padre é um ser humano, né? Uma pessoa tem os seus afazeres e tal. E como é que funciona a rotina de um padre, né? O que o senhor tem no seu dia a dia? O senhor acorda, que horário? Já tem alguma missa? Já tem que ir lá no caso, já pro tribunal. Bispado? Não, tribunal. Pro No caso, tribunal. o tribunal. A gente sabe também que o senhor treina boxe, treina alguma coisinha, faz alguma coisa assim. Conta um pouquinho como é a rotina de um padre. Então, nós cultivamos, assim, aquelas dimensões que são humanas, a dimensão humana, mas também a dimensão divina, é claro. A gente não pode separar, assim como não há separação em Cristo. Porque o padre, ele age na pessoa de Cristo. E Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então nós não podemos separar essas duas coisas. Então um padre, ele é um homem. É claro que é um homem separado. Por exemplo, eu vivo o celibato. Sim.
sou um celibatário, eu não tenho uma esposa. Então, essa dimensão de ter uma esposa já não faz parte da minha vida. Mas a minha esposa é a igreja. Então, eu acordo cedo, daí já vou trabalhar. Eu não tenho muito tempo para rezar de manhã, porque às vezes, de domingo, principalmente de domingo, eu rezo bastante de manhã. Porque depois eu tenho que celebrar a missa. Sim. Então, mas eu não celebro a missa todos os dias, porque eu não tenho uma paróquia fixa. Uhum. Como eu não tenho um ofício paroquial, eu não tenho assim aquela celebração ali na paróquia, mas eu celebro em várias paróquias. Então, às vezes eu acabo celebrando várias missas por semana. Mas tirando essa questão do meu ofício de capelão, de visitar o hospital eu vou à tarde, tá? Mas antes de eu ir ao hospital, eu treino na academia. Eu faço musculação, Uhum. tá? Eu faço musculação e também treino... Eu treinava, deixa eu falar que eu treinava, porque eu acho que minha mãe e meu pai estão escutando. Eu vou falar que eu treinava boxe. Eles não gostavam muito? Eles acham que eu tô brigando, que eu tô sendo violento, mas não tem nada a ver. Mas vai colocar na cabeça dos pais. Eles acham que eu sou um menino ainda. Então, mas aí, por exemplo, assim, a gente estava falando sobre o filme, né, que é a série. Uhum. Mas aí quando o senhor viu, por exemplo, que o Mike Tyson ia voltar. Sim. Aí, já o Mike Tyson inspira, não é? Um boxeador. Agora eu vou lá para poder treinar, para chegar perto. Pois é, mas olha, faz muito bem, porque trabalha muito bem a parte cardíaca. Sim. E como eu tenho histórico familiar de cardiopatia, mais pelo lado da minha mãe, né? Sim. Então eu tenho que cuidar. Então essa parte cardíaca eu procuro também trabalhar. Ô, padre, uma outra coisa também, a gente estava falando em relação aí, padre também é muito criticado, né, por essa fase. Vai dar um conselho em relação ao casamento, sendo que ele não é casado. Ou vai falar alguma coisa em relação a isso. E às vezes as pessoas, muita fofoca, muita coisa que inventa, alguma coisa nesse sentido. Tem muito. E aí perde-se até vamos dizer assim, respeito pelo padre, né, o que é o padre, assim. Sim. Como é que o senhor... entende e compreende essas críticas que às vezes acontecem, não só em relação ao senhor, mas vários amigos, né? Em relação à igreja, assim. Porque existem críticas que são críticas construtivas. Sim. E existem críticas destrutivas. É. Essa dimensão aí destrutiva, poxa, é uma coisa que atrapalha muito a nossa vida sacerdotal. Agora, as críticas construtivas, nós precisamos estar abertos. Santo Agostinho dizia que ele preferia aqueles que o criticavam, mas o criticavam no sentido do crescimento. Sim. Né? Ele preferia aqueles que o criticavam Então, realmente, porque com as críticas construtivas a gente aprende. Eu já aprendi muito. Poxa vida. A gente tem que estar aberto também. Mas, é claro, aquilo que as pessoas pensam de você não te define. Então, o padre, assim, o sacerdote foi considerado, né, o sacerdócio, considerado ali por alguns estudos, ser a profissão que tem mais estresse, uma quantidade assim muito grande de estresse. E, Hamilton, é uma questão assim, se você perguntar para mim, padre, você é estressado? Eu não me considero estressado. Às vezes no trânsito eu sou um pouco estressado. Só que o estresse que a gente vive, o estresse que o sacerdote vive, é algo assim que a gente não tem muito controle, entende? No sentido de que você está envolvido com tanta coisa, assim, com a vida das pessoas, e está lidando com o sofrimento das pessoas, porque as pessoas vão procurar o padre não porque elas estão bem, entende? Sim. Elas vão procurar o padre porque eu procuro... eu recebo o pedido de visitas porque as pessoas estão doentes. Entende? E a gente tem que cuidar dessas questões, porque esse estresse é uma coisa meio que até inconsciente. Entende? A gente recebe essas negatividades. Então, E ao mesmo tempo tem que ter uma paciência também, né, padre? Sim, Pra sim. poder aturar bastante coisa também. você tem que ser virtuoso. O padre tem que ser virtuoso. Eu preciso
ser um exemplo, né? Eu preciso ser espelho para as pessoas. E o senhor sabe que assim, uma das coisas que eu mais admiro é, por exemplo, às vezes o senhor tá lá na missa e o senhor vê quase todo mundo e tal, conhece muita gente, né? Sim. E aí, às vezes, do nada, aquela pessoa que o senhor vê que tem uma vida tranquila, junto com a família e tal, de repente ela chega para confessar alguma coisa, né? Sim. E você fala, poxa vida, né? Nunca imaginei isso, né? E aí o senhor tenta ajudar em relação a uma orientação espiritual, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente vai conhecendo no mais íntimo o que o ser humano vai ali. Porque às vezes a pessoa não vai só... o cara vai na missa todo domingo, mas o cara faz isso, faz aquilo. Às vezes ele vai buscar o perdão. Ele vai buscar essa mudança na vida dele, né? Com certeza. A minha postura tem que ser uma postura de pai. É. Por isso que é De padre. acolhimento, né? Eu sou pai. Então, não vai diante de um amigo até. Não, você vai diante de um pai que vai compreender, que não vai se escandalizar com o que você fez de errado, com o teu pecado. O padre... tem uma coisa muito importante quando você vai se aproximar diante do sacerdote. Primeiro que o sacerdote não vai te julgar, porque ele está ali diante do tribunal de Deus, que a sentença é sempre o perdão. Né? E a misericórdia. E nunca o julgamento. É claro que o pai também não vai passar a mão na cabeça. Se você está errado, eu vou falar para você que você está errado. Você não toma esse caminho, não tome essas atitudes. Eu não vou te julgar, não vou me escandalizar também, e também não vou falar do teu pecado para os outros. Então isso é uma grande... É muito interessante. É uma preocupação que as pessoas têm, né? Exatamente. Existe um sigilo que é uma das coisas mais graves que um sacerdote pode cometer. Por exemplo, se um padre revela o segredo de confissão, o que você vem, confessa comigo, confessa um pecado, e eu falo para outra pessoa, ou falo publicamente, que é bem pior, né? A punição, a sanção, a pena para isso é uma pena muito, muito pesada, que o padre ele pode até mesmo deixar o estado clerical, nós chamamos. Ou seja, ele pode ser demitido do estado clerical. Sim. Entende? Então é uma coisa muito grave essa questão da violação do segredo de confissão. A gente leva muito a sério isso. Muito bem. Opa, chegou uma pergunta até um pouco meio curiosa aqui. Diz que a vida inteira a pessoa foi comungar e ela aprendeu que não pode mastigar a hóstia. Isso não existe. E aí agora ela falou que viu um padre num vídeo na internet, ele falando que tomai e comei. Né? Exatamente. É manducare. Nosso Senhor disse, tomai todos e comei. Ou seja, é o alimento. Então, Nosso Senhor não falou tomai e sugai, sei lá. A gente tá indo pra parte... Derretei. Não, tomai e comei. A gente tá indo pra parte final aqui e tem umas perguntinhas que o pessoal mandou. O seguinte, tem como o senhor falar alguns erros que o católico começa, que ele faz na missa? Que às vezes... missa? Por exemplo, tem hora que não é pra bater palma e bate, tem hora que não é pra levantar e levanta, tem hora que não é pra ajoelhar, ajoelha. Na verdade, palmas, assim, nem é da natureza da missa, né? Mas tem, né? Tem hora que... Tem. Assim, eu participo de um, podemos dizer assim, um movimento eclesial chamado Caminho Neocatecumenal. Uhum. Só que, assim, a gente tem... Mas não é palmas no sentido meio, sabe... com músicas muito efusivas, assim, que as pessoas até erram. Às vezes a gente tem coordenação motora é demais. Você vê lá uma senhorinha assim, tipo, ela tá totalmente descoordenada, tadinha. No final tem sempre duas. Por quê? Mas por quê? Porque a própria música não tá certa ali na liturgia. No Caminho Neocatecumenal é muito interessante porque eles fazem isso com muito zelo. E os cantos são muito profundos, assim. E a palma no Caminho Neocatecumenal, durante a missa, ali durante a Eucaristia, é como se fosse um instrumento. Então, eles fazem de um modo ritmado. E todos eles ensaiam. Eles sabem como fazer. Existe uma dimensão musical do acompanhamento das mãos com os instrumentos. Então, na verdade, não é questão de palmas na missa. É questão de você utilizar a sua mão como instrumento. Eu vejo isso sendo realizado de modo bom,
de modo assim zeloso, de modo litúrgico, no caminho neocatecumenal. Agora tem algumas outras missas assim que, olha, é O complicado. Rafael Cordeiro tá falando sobre isso aqui, ó. Boa noite, Hamilton. E Padre Leandro pergunta para o padre o que ele acha do caminho, né? Legal. E essa indicação cristã, essa iniciação cristã. Iniciação cristã. O caminho neocatecumenal é uma grande graça para a igreja, no sentido assim de redescoberta do batismo, da iniciação cristã, da vida de comunidade. Eles têm uma vida de comunidade muito forte. Eles se ajudam. Outro dia eu fui fazer uma visita a uma pessoa que participa do caminho. Eu cheguei lá, tinha uma irmã de comunidade. Não é irmã de sangue, mas uma irmã de comunidade. Elas caminham juntas. Daí ela falou assim, olha, a gente está revezando. Eu falei assim, é a família dela? Ela falou assim, não, a comunidade dela. Boa. A comunidade neocatecumenal que ela faz parte, os membros da comunidade revezam para ficar com ela no hospital. Ela estava internada. Ou seja, isso é cristianismo. Sim. Isso é ser cristão. Então eu vejo que tem outros movimentos também que são uma grande graça, por exemplo, a Renovação Carismática Católica também, que é um movimento muito importante, não é, que trouxe ali para a igreja também esse avivamento do espírito. Eu gosto muito. E também de todo, assim, do próprio caminho neocatecumenal, as novas comunidades também. Tenho muito apreço e sou muito amigo e participo muito da comunidade União Fraterna. Sim. Não é? A comunidade União Fraterna é uma nova comunidade que surgiu também dessa corrente de graça, que nós chamamos agora de corrente de graça. Uhum. Porque no passado houve um pouco de confusão, porque a renovação carismática era considerada a corrente de graça. Mas, na verdade, a renovação carismática está dentro da corrente de graça. Uhum. Ela faz parte da corrente de graça. Por isso que nós temos os novos movimentos eclesiais também. Então, os novos movimentos são uma grande graça para a igreja. Mandar um abraço aqui. Vamos ver se um dia a gente consegue trazer aqui a Maria e o Rodrigo. Já pensou? Nossa, vai ser uma benção, né? São pessoas... Ô, padre, tem uma moça aqui, a Ana Paula, tá perguntando se o senhor pode falar alguma coisa sobre o Carlos Acutis, né? Que recentemente, o Carlos Acutis, não Carlos. Carlos Acutis, eu tenho uma experiência pessoal com Carlos Acutis. Uhum. Minha mãe gosta muito do Carlos Acutis. E sabe quando você não se identifica muito? Sabe quando você fala, poxa vida, parece que não é aquela coisa. Porque, quando a gente vê um santo, a gente aquele santo místico, aquela santa, como a Santa Dulce que foi citada ali, São Francisco, os santos padres da igreja. O Carlos Acutis, tão simples, né? Assim, com aquela calça jeans, camiseta, mochilinha. Sabe quando você não dá muita coisa? Não dá muita bola pra ele. Mas daí eu fui celebrar uma missa num encontro de jovens da comunidade União Fraterna. E naquele mesmo dia, antes de celebrar a missa, eu tinha esse pensamento, essa concepção do Carlos Acutis. Daí eu fui celebrar a missa. Durante a missa, eu tive uma experiência assim com o Carlos Acutis. Porque é como se eu tivesse uma visão dele. Não foi uma visão assim nítida, mas eu visualizava o rosto dele. E diante daqueles jovens que estavam participando da missa, eu pude ter essa percepção assim, de que o Carlos Acutis dizia: esses jovens são meus porque eles são de Cristo. Olha aí. E assim, muito forte a presença, a intercessão de Carlos Acutis. A partir de então eu pude ter uma outra visão de Carlos Acutis, assim, que realmente é um santo poderoso. E hoje é um dia... Para a juventude, principalmente. Sim. Hoje é um dia muito especial também, que hoje a gente comemora o dia de Santos Reis, né? E tem tradição em várias cidades, né? A gente sabe que o pessoal tem essa cultura, né? Sim, chegada popular. de reis e tudo mais. E a gente vê que isso é uma coisa que ainda permanece, principalmente no interior, né, padre? Principalmente no interior. Eles mantêm aquela tradição.
E é muito, muito interessante, é muito bonito também a piedade popular, faz parte da piedade Sim. popular, da tradição. Só que liturgicamente a gente celebrou a festa da Epifania, que Foi nós não ontem, temos né? assim a festa dos magos. Sim, sim. Nós temos a Epifania do Senhor, que foi no domingo. É porque assim, aqui no Brasil a gente tem algumas peculiaridades, no sentido assim dos bispos terem legislado. Aqui no Brasil, os bispos do Brasil, eles legislaram em relação às missas de festa, às missas de preceito. Sim. A maioria das missas de preceito são transferidas para o domingo. Por quê? Os bispos pensaram assim, ó, aqui no Brasil é tão complicado, a vida do povo é tão difícil, o povo tem que trabalhar pra caramba, e eles vão acabar pecando. E aí cai numa segunda-feira. Cai numa segunda-feira. Puxa vida. Daí os bispos foram muito sábios nisso aqui no Brasil. Daí eles pensaram assim, ó, vamos transferir essas festas de preceito dos católicos, que os católicos devem participar, para o domingo, que é mais fácil para eles participarem. Então, muitas festas de preceito, dias de preceito, são transferidos para o domingo. A Epifania é um deles. Em muitos lugares do mundo você vai ter a celebração da Epifania dia 6 de janeiro. Sim. Mas aqui no Brasil a gente celebra no domingo. Então ontem foi a celebração. E é muito interessante também essa história dos magos, assim. Nossa, tem cada... Nossa, é muito profundo, é muito bonito, tem uma riqueza, assim. Eu lembro que tem pessoas, né, lá da minha casa que, na época, né, já usava as máscaras lá, quando chegava, né, tem a Reis. disposição deles, né? Tem Tem todo um sentido ali. Ó, a Utiscleia tá mandando aqui pra gente. Sua bênção, Padre Leandro, parabéns pela entrevista. Milton, Padre, pode falar sobre a sua devoção a Santa Terezinha do Menino Jesus? Olha só. E, inclusive, ontem ou anteontem, no sábado eu recebi pelo Instagram uma oração do nosso querido saudoso Padre Silvio, no qual o senhor fez parte também durante muito tempo. Fui né? vigário, ajudei ele ali 3 anos. Olha, Santa Terezinha do Menino Jesus é uma santa que inspira muito, porque ela é doutora da igreja. Sim. Ela é doutora da igreja e tem um documento belíssimos, assim, da própria igreja em relação a ela. João Paulo II tem um documento, A Ciência do Divino Amor, e é uma santa também que inspira muito. A Utscleia, que mandou a mensagem, uma vez ela... E eu atribuo a Santa Terezinha. Ela foi um instrumento, assim, sabe? Porque a gente tem algo muito forte, que é aquela questão de você rezar a novena de Santa Terezinha e ganhar uma rosa. Sim. Então, isso é fato. As pessoas que elas ganham a rosa mesmo. Acontece. Acontece. Minha mãe mesmo já ganhou muita rosa, porque minha mãe é devota de Santa Terezinha. Daí, eu fiz uma novena de Santa Terezinha. Daí eu fiquei esperando a rosa. Falei assim, olha, eu fiz com fé, eu fiz assim, com devoção, a novena de Santa Terezinha, esperando ganhar uma rosa. Daí eu fiquei assim, né? Nossa, quando que eu vou ganhar essa rosa? Daí eu fui celebrar numa paróquia do Padre Fabim. Sim, sim. Conhece, Padre Fabim. E terminando a missa, chega a Utiscleia com tipo alguma coisa, não sei acho que estava numa caixa, eu não lembro se estava na caixa, mas ela chegou assim, padre, eu preciso te dar um presente. A hora que eu vejo assim uma imagem do Menino Jesus, coisa mais linda. Olha aí. Linda imagem do Menino Jesus. Daí ela falou assim, ó, essa imagem aqui do Menino Jesus era de um médico, e esse médico ele disse para mim, para quando eu achasse um sacerdote, que fosse um sacerdote assim, né, que levasse a sério a sua vocação, seu sacerdócio, um sacerdote bom, um bom sacerdote, eu quero que você entregue para esse sacerdote. Olha aí. Ela entregou para mim a imagem do Menino Jesus e na hora eu imaginei, né, eu já pensei, poxa vida, tava esperando a rosa, veio a imagem do Menino Jesus, porque Santa Terezinha é do Menino Jesus. Sim. Ela teve experiências belíssimas com o Menino Jesus. E eu não recebi uma rosa, mas eu recebi a imagem do Menino Jesus. Então eu vi ali a presença de Santa Terezinha
que não me entregou uma rosa, mas me entregou aquela imagem do menino Jesus. Ô, padre, esse ano também vai ser o jubileu, né? Jubileu. O Papa, Jubileu. até a gente viu recentemente, Sim. que também é uma coisa que a igreja sempre espera, né? Muito. O último foi do ano 2000, Sim. que foi o ano da minha conversão, digamos assim. Quando eu saí daquela vida. O senhor tinha medo de não virar o ano 2000, não? Olha, eu tava tão doidão assim nessa época. Nem sabia. Foi a época que eu tava tão empolgado porque eu fiz tiro de guerra nesse ano, de 2000. Ah, verdade. Eu fiz tiro verdade. de guerra. Eu queria só ver negócio de exército, de disciplina e tal. E o tiro de guerra foi muito bom. Eu faria novamente. Tiro de guerra. Tiro de guerra, aqui em Rio Preto. Olha aí. TG 02033. Ó. Meu número era 49. Tem fotos de... Não tem foto, porque eles cobravam muito caro, meu pai não quis comprar. Mas o último jubileu foi 2000, agora teve um extraordinário lá em 2016, da Misericórdia, que o Papa convocou, mas esse é o jubileu mesmo, né, dos 25 anos. A cada 25 anos acontece. Sim. Ô padre, uma coisa que pra gente ir para as nossas partes finais aqui, uma coisa interessante também que a gente percebe em relação à igreja, né? A gente falou desse crescimento em relação aos jovens virem até a igreja, as pessoas que estão na igreja também em relação às músicas, às participações, mas também a quantidade de santos, né? Que vem a cada ano, o Papa vem, vamos dizer assim... Sim, canonizando. Isso é muito importante também. Muito importante. Porque a gente tem visto que realmente são coisas que impressionam a gente. Sim. Quando a gente vai conhecer a história, né? Porque a santidade é a resposta da igreja. Por exemplo, diante das acusações. Porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo. A resposta da igreja são os santos. Olha para a vida dos santos. Olha o que eles viveram. Eles viveram o evangelho. Não é? Você não vai se basear na vida de um padre pedófilo. Sim. Não, você vai olhar para um padre santo. A santidade da igreja consiste em fazer a vontade do seu Senhor, em viver como seu Senhor. Eles só são santos porque viveram como o seu Senhor, viveram como nosso Senhor. Se assemelharam a Ele. Então, essa é a santidade que resplandece da igreja. Aproveitar e mandar um beijão aqui para Dalila, tá pedindo a sua bênção aqui, falando que foi mais que uma entrevista, foi uma aula. E a gente agradece muito aqui a todo mundo que acompanhou a gente. Para a galera poder participar do chat, a gente acabou intertendo aqui, eu acabei esquecendo de falar, tinha que ter inscrito no canal, mas você pode se inscrever depois, mandar o seu recadinho, que depois o padre também ele vai lá no momento que ele tiver um tempinho poder também responder. Padre, pra gente terminar, não sei se a gente falou de tudo que a gente falou queria. bastante. Falou bastante, hein? Eu queria que o senhor fizesse uma bênção. A gente está começando um ano, né? Um ano tão especial, de tantas coisas que vem acontecendo, a gente procurando cada vez ter mais paz, né? Principalmente, ter um mundo mais tranquilo, muita violência, muita coisa que acontece. A gente tenta realmente buscar principalmente nisso e se apegar cada vez mais a Deus para que a gente possa continuar nessa caminhada, né? Eu gostaria de fazer uma oração assim para esse seu empreendimento. Pô, eu agradeço. Vejo que é o que nós precisamos hoje. Esses meios de comunicação que transmitam coisas assim boas, transmitam conteúdo que edifica as pessoas. Então que essa oração agora possa edificar esse seu trabalho, Hamilton, que o Senhor possa continuar te abençoando. Não, nem digo que o Senhor te abençoe, mas que Ele continue te abençoando. Porque Amém. É muito importante isso. Então nós pedimos ao Senhor a sua graça, a sua misericórdia, que venha sobre cada um que está acompanhando este podcast, para que tenham essa sede de Deus. E o Senhor sacie, porque nosso Deus sacia a nossa sede de infinito, a nossa sede de vida eterna. E que o Senhor nos dê forças para iniciarmos esse ano, que é um ano jubilar, 2025 anos do nascimento de nosso Salvador, do Verbo que se fez carne. E que esse programa, que esse trabalho
seja edificado e que todos aqueles que acompanham possam ter mais vida, mais esperança na fé que brota do Evangelho. Que desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, obrigado de coração, tá? Que esse ano nós tenhamos menos sofrimento com o nosso Corinthians. Olha, o Corinthians vai ser campeão. Escuta o que eu tô te falando. Aí sim, hein, Não, padre? pode anotar. Alguma coisa tem que ganhar esse ano, tem que não é ganhar, pelo possível. menos o Paulista. Né? Mas eu acho que, olha, Libertadores dá pra sonhar, hein? Parabéns pela missão que o senhor tem, que é muito bonita. Eu não sei nem como é que o senhor consegue fazer tanta coisa assim, Pois é. mas com certeza Deus tá sempre do seu lado. Amém. Obrigado por tudo que o senhor já fez na minha vida. A gente sabe, eu tenho uma consciência de tudo que o senhor já fez. Eu sou muito grato. Cada palavra, cada conselho e tudo mais. E que a gente possa fazer logo uma parte 2. Fique à vontade. Opa, O dia que o tamo senhor junto. quiser, portas abertas aqui. ótimo. E que a gente tenha um ano cheio de graça, cheio de amor e que Maria Santíssima esteja ao nosso lado sempre. Assim seja. Vai, Corinthians. E vai Corinthians. Pessoal, muito obrigado. 100º episódio hoje, uma verdadeira aula aqui com o nosso querido Padre Leandro. Para você que quer acompanhar o Padre Leandro, ó, você vai lá no @PE, né? Você vai lá, Padre, né? _ Leandro. Você já vai encontrar aí ele nas redes sociais para você seguir ele, para você conhecer um pouquinho do trabalho dele. Se você vê ele em alguma aula de boxe, não conte para os pais dele. Isso. Para não ter nenhum problema, mas do restante tá tudo certo. Família Filmix, um abraço para vocês, que a gente tenha um ano abençoado, produtivo, cheio de coisas boas e que a gente possa, cada segunda-feira, fazer um programa bacana com conteúdo para todo mundo. Que Deus abençoe vocês, até a próxima segunda. Valeu!